Olá, federalzinhos da matemática, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo das funções. Então, nós vamos ver brevemente alguns conceitos básicos sobre função, o que é a função, sua lei de formação, como a gente pode representar uma função e sua classificação, se ela é injetora, sobrejetora ou objetora. Vem comigo que eu te ensino. Introdução ao estudo das funções. Nós vamos iniciar o nosso estudo das funções com uma situação problema. Então, pense no seguinte, pense em compra de canetas. Então, o valor de uma caneta, o valor unitário de uma caneta é R$ 2. Então, R$ 2. Se você não comprar nenhuma caneta, você vai pagar quantos reais? Vai pagar zero, não vai pagar nada. E se você comprar uma caneta? Se você comprar uma caneta e o valor da caneta, o valor unitário é R$ 2, você vai pagar R$ 2. Se você comprar duas canetas e o valor unitário é R$ 2, você vai pagar R$ 4. Se você comprar três canetas, como cada caneta custa R$ 2, você vai pagar R$ 6. Se você comprar quatro canetas e o valor unitário da caneta R$ 2, você vai pagar R$ 8. Esse exemplo, pessoal, essa situação real, né, do dia a dia, mostra a importância das nossas funções. Nesse caso aqui, a gente percebe que nós estamos trabalhando aqui com duas variáveis. Uma variável que eu vou chamar de x, são a quantidade de canetas, né, que é a quantidade de canetas, e a outra variável eu vou chamar de y, que é o mesmo que f de x aqui em função, que vai ser o valor que eu vou pagar. O valor que eu vou pagar vai depender da quantidade de canetas. Então, uma variável vai depender da outra. Então, trata-se aqui de uma função. E toda função tem uma lei de formação. Nesse caso aqui, é muito fácil da gente ver. A gente percebe que o valor que eu vou pagar vai ser sempre o dobro da quantidade de canetas. Ó. Se eu pagar R$ 2 é porque eu levei uma caneta. Se eu pagar R$ 4 é porque eu levei duas canetas. Se eu pagar R$ 6 é porque eu levei três canetas. Se eu pagar R$ 8 é porque eu levei quatro canetas. Logo, a nossa lei de formação, que eu vou colocar aqui como sendo f de x, vai ser 2 vezes x. Então, toda a função, nesse caso aqui vai ser uma função do primeiro grau, chamada de função afim, mas existem outras funções, existe a função quadrática, existe a função exponencial, função modular, função logarítmica, uma função trigonométrica, e nós vamos estudar todas essas funções aqui no nosso estudo de funções, tá bom? Então vamos ficar aqui por enquanto só com esse primeiro exemplo de função do primeiro grau ou função afim. Então a lei de formação é essa aqui, ó. F de x é igual a 2 vezes x. Esse f de x é o mesmo que y, tá bom? Vamos só fazer aqui esses cálculos, só para destacar bem o que a gente está comentando. Então, vamos colocar aqui, ó, f de x é igual a 2 vezes x. Então, no primeiro caso, o f de x foi quem? Foi zero. Então, f de zero vai ser 2 vezes zero, que vai dar zero. No segundo caso, foi uma caneta, né? Então, 2 vezes 1 vai ser igual a 2. No terceiro caso, eu levei duas canetas. Então, vou pagar quantos reais? 2 vezes 2, que dá 4. No outro caso, eu levei três canetas. Então, vai ser 2 vezes 3, que deu 6. E aqui no último caso, eu levei quatro canetas. Então, eu vou pagar quantos reais? Eu vou pagar R$ 8. Notem, pessoal, que isso aqui é super interessante. O valor que eu vou pagar, ó, o valor que eu vou pagar vai depender da quantidade de canetas que eu vou levar. Nós temos duas variáveis, uma variável depende da outra, logo nós estamos aqui nos deparando com uma situação, um problema que envolve função. E toda função tem uma lei de formação. Agora, como que a gente pode representar uma função? Várias maneiras. Eu vou mostrar aqui para vocês duas maneiras. A primeira é o diagrama de Venn,
Inclusive, tem aqui no nosso canal uma aula sobre diagrama de Venn e tem uma aula mais recente sobre plano cartesiano. Então, vocês podem assistir lá, quem tiver ainda muita dificuldade nesses assuntos. Então, esse primeiro conjunto, ele vai representar a quantidade de canetas que eu vou comprar, tá certo? Então, nenhuma caneta, uma caneta, duas canetas, três canetas e quatro canetas. No conjunto B, é o valor que eu vou pagar, que vai depender da quantidade de canetas que eu vou levar, né? Então, só lembrando que quando a gente aplicou a lei de formação e fizemos lá a tabela, nós vimos que sempre vai ser o dobro, né? Então, vou colocar aqui. Agora vamos fazer as ligações, tá? Vamos usar sempre aqui uma flechinha. O conjunto de partida é o conjunto A. Se eu não comprar nenhuma caneta, eu não vou pagar nenhum real. Flechinha aqui no zero. Se eu comprar uma caneta, eu vou pagar R$2. Flechinha aqui no 2. Se eu comprar duas canetas, eu vou pagar R$4. Flechinha no 4. Se eu comprar R$3, eu vou pagar R$6. Se eu comprar 4 canetas, eu vou pagar R$8. Simples assim. E se eu quiser colocar no plano cartesiano, também posso. Vou colocar aqui é o zero. Então, se eu não comprar nenhuma caneta, eu vou pagar aqui R$0. Se eu comprar uma caneta, eu vou pagar R$2. Eu vou logo enumerar aqui. Vou colocar aqui 0, 2, 4, 6, 8. Então, 2, 4, 6, 8. E aqui 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar no plano cartesiano só os números que interessam para nós, mas aqui vocês sabem, né? Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo, para cima, positivo, para baixo, negativo. Mas eu vou colocar só o que interessa para nós nesse exato momento. Nós temos 2 aulas aqui no nosso canal sobre o plano cartesiano. Então, quando x for 1, aqui, ó, quando x for 1, y vai ser quem? Vai ser 2. Então, eu já traço aqui. Quando x for 2, y vai ser quem? Vai ser 4. Então, eu já traço aqui. Quando x for 3, y vai ser quem? Vai ser 6. Então, já traço aqui. Quando x for 4, y vai ser quem? Vai ser 8. Eu já estou traçando. Então, essa aqui é uma outra forma de eu representar as funções. Como essa é uma função do primeiro grau, então, pessoal, o nosso gráfico... Deixa eu só... O resultado do nosso gráfico vai ser uma reta, tá? Deixa eu desenhar aqui essa reta. Se fosse do segundo grau, seria uma parábola, tá? E é isso. Então, para representar uma função, a gente pode utilizar aqui o diagrama de Venn, a gente pode utilizar uma tabela, nós podemos utilizar aqui o plano cartesiano. Se for uma função afim, uma função do primeiro grau, que é o nosso caso, o resultado no gráfico vai ser uma reta. Se fosse do segundo grau, seria uma parábola. Para cada tipo de função tem um gráfico diferente, tá ok? Vamos continuar aqui. Vamos ver agora a questão do domínio e do contradomínio. Então, pessoal, o que seria o domínio da função? O domínio da função, eu vou colocar aqui o D, né, de domínio. O domínio da função é o conjunto de partida. São todos os elementos aqui do conjunto A. Tá? Vai ser 0, 1, 2, 3, 4. O contradomínio, que eu vou representar pelas letras C e D maiúsculo, né, são todos os elementos do conjunto B. 0, 2, 4, 6 e 8. E ainda tem, pessoal, a imagem da função. Um I, um M, né? Entre parênteses aqui eu vou colocar o F, que são os elementos que estão ligados.
Nesse caso aqui, nós temos uma coincidência, né? Nós percebemos que a imagem é o mesmo que o domínio. Ó. Por que a imagem é o mesmo que o domínio? Porque todos os elementos que estão no conjunto B estão ligados, tá? Então, quem vai ser a imagem? Vai ser 0, 2, 4, 6, 8. Belezinha, pessoal? Mas poderia ser diferente, né? Por exemplo, se aqui ó, tivesse um número 13, só um exemplo. Se tivesse aqui o número 13, esse número 13 ele faria parte do contradomínio, porque o contradomínio são todos os elementos que estão no conjunto B. Mas esse 13, ele faria parte da imagem? Não faria parte da imagem. Por que não faria parte da imagem? Porque os números que fazem parte da imagem são apenas aqueles ó, que estão ligados com algum elemento do conjunto A. Tá? Então, nós já podemos conceituar aqui função. Então, função são duas variáveis distintas, onde uma variável depende da outra, e quando a gente observa aqui o conjunto de partida, todos têm que estar ligados com algum elemento do conjunto B e precisa ter uma única ligação. Ó. O 0 tem uma única ligação, o 1 tem uma única ligação, 2 tem uma única ligação, 3 tem uma única ligação e o 4 tem uma única ligação. Não pode ficar ninguém sem estar ligado e um elemento não pode ter duas ligações. Aí eu coloquei aqui um conceito. Sejam A e B dois conjuntos, conhecemos como função a relação entre os conjuntos A e B, na qual, para todo elemento do conjunto A, note, um único correspondente no conjunto B. Quando essa relação existe, ela é descrita da seguinte maneira. F, né? Aí tem dois pontinhos, A, uma seta e o B, como que se lê? Função de A em B, certo? Em uma função de A em B, o conjunto A é conhecido como domínio e o conjunto B como contradomínio, que foi tudo que nós já vimos até agora. Agora, vamos analisar aqui alguns exemplos. Nesse caso, é ou não é uma função? O que vocês acham? É ou não é uma função? Então, você vai olhar só para o conjunto A, tá? Para saber se é função ou não, você vai olhar só para o conjunto A. Olha só para esse conjunto aqui, conjunto A. Todos têm que estar ligados. Todos estão ligados? Sim. Todos estão ligados uma única vez? Sim. Então, é função. Não interessa o conjunto B para saber se é função ou não. Você vai olhar só para o conjunto A, tá bom? Então, aqui, ó, nesse exemplo, todos estão ligados? Sim. Todos estão ligados uma única vez? Sim. Então, também é função. É muito fácil, muito simples, não é mesmo? Agora, ó, de olho no lance, de olho no lance. Esse exemplo, todos estão ligados? Sim. Todos estão ligados uma única vez? Sim, ó, todos estão ligados uma única vez. Aí tu olha aqui para o B e diz, mas aqui no B tem um ponto que tem duas ligações. Não tem problema, pessoal. Para saber se é função ou não, você vai olhar só para o conjunto A. Todos têm que estar ligados e ligados uma única vez, tá? Todos têm que estar ligados uma única vez. Agora, observe esse exemplo. Olha só para o conjunto A. É função? Não. Por que não é função? Porque esse ponto vermelho não está ligado com ninguém do conjunto B. Então, não é função. Vamos ver aqui mais um exemplo. Esse exemplo aqui é função, pessoal? Todos estão ligados? Sim. Mas não é função, porque esse ponto aqui vermelho tem duas ligações. Então, não é função. É muito fácil, muito simples, não é, pessoal? Então, é só você prestar bastante atenção. Na classificação das funções, nós temos três tipos. Nós temos a injetora, a sobrejetora e a bijetora. Vamos observar cada uma delas. Uma função qualquer, f, né, função de A em B, é classificada como injetora se somente se elementos diferentes do conjunto A possuem imagens diferentes do conjunto B. Isso quer dizer que dois elementos diferentes do conjunto A não podem possuir o mesmo correspondente ao conjunto B. Então, vamos observar aqui, nesse primeiro exemplo. Então, cada elemento do conjunto A tem um único correspondente com o conjunto B. Esse primeiro ponto tem um único correspondente com o conjunto B.
esse segundo ponto tem um único correspondente com o conjunto B, esse terceiro ponto tem um único correspondente com o conjunto B, esse quarto ponto tem um único correspondente com o conjunto B. Então, é uma função injetora. Agora, o detalhe, pessoal, ó, que nesse caso aqui, eu até coloquei ó, aqui para vocês ajudar na memória de vocês, na função injetora, pode ter solteiros. Ó, esse aqui, ó, tu olha para o B, para saber se é injetora, se é sobrejetora e se é bijetora, tu vai olhar aqui para o conjunto B também, tá? Para saber se a função, não precisa olhar para o conjunto B, mas saber se a função é injetora, sobrejetora e bijetora, você vai ter que olhar para o conjunto B. Então, pode ter pontos, elementos solteiros sozinhos no conjunto B? Pode. Que eu chamei aqui ó, de solteiros. Pode ter casados? Pode, mas os casados têm que ser fiéis, ó, tem que ter uma única ligação, um único parceiro, tá bom? Então, na função injetora, pode ter solteiros, aqui, ó, tu olha para o conjunto B, pode ter solteiros. Mas se tiver casado, tem que ser casadinho fiel, tá? Tem que ter um único correspondente. Agora, a gente vai analisar aqui um outro exemplo. Essa função aqui é injetora. Essa aqui não é injetora, porque embora todos estejam casados, mas esse aqui, ó, esse aqui está sendo infiel, esse aqui está ligado com 2 no conjunto A, não pode. Para ser injetora, os casais têm que ser fiéis, tem que ter uma única ligação, um único parceiro. Então, nesse caso aqui, ó, a resposta seria não, não é injetora, tá? Agora, na função sobrejetora, conhecemos uma função como sobrejetora? Note a expressão. Se todos os elementos do seu contradomínio forem imagem de pelo menos um elemento do domínio. O que significa isso, pessoal? Que todos precisam estar casados, ó. Todos têm que estar casados. E nesse caso aqui, a gente pode ver que estão casados, ó. Só que se tu olha aqui para o conjunto B, todos estão casados, mas pode ter casal que seja infiel. Ó. Esse, por exemplo, aqui está com 2 ligações, não tem problema. Aí tu olha para o conjunto B, se todos estiverem casados, mas se tiver, por exemplo, algum infiel, não tem problema. O importante é que todos estejam ligados com algum elemento do conjunto A. Aí eu coloquei aqui para ajudar na memória de vocês. Somente casais, não pode ter solteiro, não pode sobrar aqui ninguém, e eles podem ser fiéis ou infiéis. Tá certo? Vamos aqui para a bijetora. A bijetora é... tem um outro exemplo aqui. Olha aqui, por exemplo, tem esse ponto solteiro. Então, nesse caso aqui, vai ser sobrejetora? Não, não vai ser sobrejetora, porque para ser sobrejetora, todos têm que estar casados, né? Só aceita casais. Pode ser fiéis, pode ser infiéis, mas só aceita casados. Solteiros, não. E só lembrando que para saber se a função injetora, sobrejetora ou bijetora, tu tem que dar atenção ao conjunto B. Agora a função bijetora, que é a mais fácil de todas, como eu ia falando, só olhando para cá, ó, você já vê a moleza que é a função bijetora. Todos têm que estar casados, né? Só aceita casais nessa função e tem que ser fiéis, ó. Olha como é fácil, ó. Esse ponto A está casado com apenas o elemento do ponto B, ó. Uma única ligação, ó. Não tem solteiros, todos estão casados, ó. Todos estão casadinhos com um único companheiro, né? Então, só aceita na função bijetora casais fiéis. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Uma aula bem simples de introdução às funções. Nós vimos nessa aula de hoje que as funções acontecem quando nós temos variáveis onde uma variável depende da outra. Nós vimos que é preciso ter... Toda função tem uma lei de formação. Ela pode ser representada, né, por uma tabela, por um gráfico, por um conjunto, por um diagrama. E vimos aqui a classificação das funções, que pode ser injetora, sobrejetora, bijetora. Vimos também um pouquinho sobre domínio, que é o conjunto A, contradomínio, que é o conjunto B, e a imagem, que são os elementos do conjunto B que estão ligados a algum elemento do conjunto A. E é isso. Se você gostou da aula, te inscreve no canal, deixa lá o teu like, o teu comentário se ficou com alguma dúvida. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.